Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês. Como sempre, venho aqui no canal para trazer análise diária, análise de Bitcoin, análise de mercado tradicional. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar do mercado cripto e também do mercado tradicional, porque a gente precisa estar sempre acompanhando, mas especificamente dos fantasmas que está rondando ali o mercado cripto. Tem algumas notícias negativas saindo, tá? Algumas notícias que podem afetar muito o Bitcoin, até mais do que aconteceu com a FTX, dependendo do que acontecer aí nos próximos dias, e são notícias que você precisa ficar de olho, tá? E eu vou passar também o que dá pra gente fazer mediante ao que vem acontecendo aí com o Bitcoin, independente se vai subir ou se vai cair, tá bom? Então, vamos lá para nossa análise diária, como eu sempre trago, e sem perder mais tempo, já vamos falar aqui do mercado cripto, dos fantasmas que tá rondando ali o mercado cripto. E já de cara a gente vê que as notícias não são positivas, tá? A gente já iniciou a semana com algumas notícias muito negativas aí, principalmente para o mercado cripto, e uma delas é essa daqui sobre a Grayscale, tá? A gente sabe que a Genesis está com alguns problemas, tá? Não vou ler a notícia aqui, eu vou resumir o que está acontecendo, tá? A Genesis está com alguns problemas e pode declarar falência aí a qualquer momento, a Genesis Trading. Só que com a falência da Genesis Trading, a gente pode ver a falência deles respingando em algumas outras empresas como Exchange ou até mesmo na própria Grayscale, que atualmente é uma das principais baleias de Bitcoin. É a empresa ou uma das empresas que mais detém Bitcoin atualmente, tá? Então, se isso acontecer, se a Genesis declarar falência de fato, que pode acontecer a qualquer momento, isso pode respingar na Grayscale, como a gente vê aqui nessa notícia, tá? Então, observe que a Grayscale atualmente tem 648 mil Bitcoins. Imagina a Genesis quebrando, respingando na Grayscale e posteriormente a Grayscale ter problemas e precisar liquidar operações ou 648 mil Bitcoins, jogar 648 mil Bitcoins no mercado, o que eu acho um pouco difícil de acontecer, mas a gente não pode tirar de cogitação, tá? Então, o que pode acontecer mediante essa notícia aqui é algo um pouco mais catastrófico do que aconteceu lá com a FTX, tá? Não chega nem perto do que aconteceu com a FTX. Então, a gente pode ver, dependendo do que acontecer com Genesis e Grayscale, algo um pouco mais extenso, uma queda um pouco maior, dependendo do que acontecer ali entre essas duas, tá? Então a gente precisa ficar de olho em Genesis e em Grayscale nesse momento, porque se a gente tiver falência de ambas ou em alguma das partes, a gente pode ter aqui uma queda um pouco maior, um despejo um pouco maior aqui para o Bitcoin. Por quê? Primeiro que a gente não vai ter intenção compradora, a gente não vai ter o mercado querendo comprar. As pessoas que querem entrar no mercado vai postergar, vai querer comprar mais para frente, não vai querer comprar agora, a gente vai ter falta de intenção compradora. E com isso a gente vai ter uma intenção ou uma agressão mais extensa na ponta vendedora. Então, consequentemente, a gente vai ter pouca compra e muita venda vindo de varejo e institucional, tá? Então, a gente pode ter mais queda aí para o Bitcoin, observando esse cenário aí, observando tudo que vem acontecendo mediante as notícias, tá? Mas dá pra gente fazer algumas coisas independente da direção do preço, que é o que eu vou passar agora aqui para vocês observando o gráfico. Quando a gente vai observar o gráfico semanal, a gente fechou o semanal em um candle aqui, praticamente um doji, tá? Um candle de indecisão. É como eu tinha passado para vocês na semana passada, eu acredito mais na hipótese de lateralização nesse momento. Eu acredito que ele vai começar a perder volume, começar a andar de lado, formando uma lateralização, tá? Para lá na frente ele decidir se vai romper esse fundo aqui em 15.800 ou se vai romper o topo de 19.000, como eu tinha passado para vocês na semana passada. Nessa semana a gente vê que a gente já tem o início de uma semana em queda, a gente está vendo o Bitcoin caindo hoje 0,6%, mas o que a gente observa aqui no gráfico diário, no gráfico semanal a gente não consegue ter observação nenhuma, mas no gráfico diário a gente observa que a gente teve o rompimento desse triângulo aqui que a gente estava observando. Se a gente for fazer uma projeção desse triângulo, a gente pode fazer dois tipos de projeção. Primeiro a gente pode projetar o mastro do triângulo, ou a gente pode projetar aqui o tamanho do triângulo para baixo, tá? Se a gente tiver uma projeção, uma queda, uma continuidade de queda para esse padrão aqui, observando a projeção do triângulo, a gente vai ter uma queda até os 14.000, o que é mais provável se a gente tiver a confirmação desse padrão ao romper esse fundo aqui de 15.800, tá? Porém, se a gente tiver uma projeção do mastro, a gente vai ter uma queda um pouco maior, gerando aí uma queda até os 11.500, 12 mil dólares, no qual eu não tiro de cogitação se acontecer o rompimento de 15.800, tá, pessoal? Nesse momento,
quando a gente vai observar o que eu tinha dito lá atrás para vocês, eu passo a acreditar mais em uma projeção de mastro, se a gente tiver um rompimento de 15.800, tá? Eu acredito mais na hipótese de lateralização nesse momento, como eu tinha dito para vocês, por diversos motivos. Primeiro que a gente está chegando aí no final do ano, o ano está acabando, depois a gente tem 2023, a gente vai ter influência de mercado tradicional, tem muita coisa acontecendo aí, no qual faz com que eu acredite em lateralização, tá? Eu acredito mais em lateralização do que despejo, tá? Porém, eu nunca tiro de cogitação rompimento de fundo e queda. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu trabalho em cima de ação e reação, eu não trabalho em cima de previsão de futuro, eu trabalho sempre em cima de ação e reação. Eu espero acontecer a ação para que eu tome alguma atitude mediante a reação do que vai ou do que pode acontecer, tá? Então, nesse momento, eu acredito que se a gente tiver o rompimento desse fundo, no qual a gente vai passar a observar, a gente vai ter uma queda não de projeção do triângulo, mas de projeção do mastro, porque vai trazer um pânico um pouco maior para o mercado, muita gente querendo vender, quase ninguém querendo comprar, isso vai fazer com que a queda seja um pouco mais extensa, assim como foi nesse dia aqui da quebra da FTX, tá, pessoal? Então, eu acredito que se a gente tiver o rompimento de fundo de 15.800, a gente vai ter uma queda um pouco mais extensa até os 12.000, tá? Então, essa é uma região que eu passo a ficar de olho. Já falei para vocês aqui em diversos momentos, em diversos panoramas, que eu vou ter uma compra, eu tenho posições aqui em 12.000 principalmente, tá? Eu gosto de me antecipar ao mercado, não vou comprar exatamente em 11 ou 10, vou comprar um pouco antes, vou comprar em 12. Eu tenho algumas posições escaladas para comprar em 12.000, tá? Que vai ser meu principal ponto de compra nesse momento. Não vou comprar mais em 14, 13, 13.500. Vou comprar em 12.000 porque vai ser um ponto onde vai baixar muito o meu preço médio e fazendo com que quando o mercado voltar a subir, eu tenho uma lucratividade um pouco maior, porque eu vou estar com um preço médio bem baixo, tá? Então, nesse momento, eu fico de olho em 12.000 para compra, para montagem de carteira nesse momento. E eu passo a ficar de olho também em shorts. Como vocês sabem, para você que me acompanha, eu venho shortando mediante as quedas e com o lucro do próprio short que eu venho fazendo em mercado futuros, eu venho recomprando de mais bitcoins, tá? Então, o meu principal short nesse momento, eu vou estar fazendo alguns trades curtos, tá? Dando alguns tiros curtos aqui dentro dessa lateralização, só que são trades onde eu pego uma lucratividade baixa, tá? Eu não vou ter lucros exorbitantes porque eu não vou colocar uma quantidade de dinheiro e uma alavancagem muito alta em uma lateralização, tá? Em lateralizações a gente pode fazer scalps, day trade, só que com pouco capital e colocando ali uma alavancagem baixa para que a gente não fique toda hora sendo estopado, tá? Porém, o meu principal short com uma alavancagem um pouco maior, com um capital um pouco maior, vai ser a partir do rompimento aqui de 15.800, tá? Rompeu 15.800, estruturou, eu vou fazer um short até os 12.000, onde eu vou pegar um lucro de toda essa queda e com o lucro de toda essa queda vai me proporcionar mais compras em Bitcoin, e quando o mercado voltar a subir, eu volto lucrando com a valorização, tá? Essa é uma das minhas principais estratégias nesse momento, tá? Lucrar com o short, o lucro do short, venho recomprando de Bitcoin, tá bom? Então, se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender, tá? É algo muito importante nesse momento. Por exemplo, você vai ver muita gente que falava mal de mercado futuros, que reclamava de mercado futuros, falava mal de mercado alavancado, passando a operar mercado alavancado nesse momento. Por que essas pessoas fazem isso? Estava lucrando muito com o mercado em alta e falava mal de mercado futuros, de mercado alavancado. Porque são pessoas que lucram apenas com a valorização. Compra o ativo, espera valorizar e vai lucrando com isso, tá? Mas quando o mercado está em queda, a única opção para que você aumente sua carteira ou para que você estabilize ou lucre com sua carteira é com o mercado futuros. Não tem outra forma de lucrar dentro do mercado cripto em queda a não ser operando em mercado futuros, tá? Desde que você saiba operar, lembrando que mercado futuros não vai te deixar rico, mercado futuros é para proporcionar oportunidades para que a gente possa estar recomprando e aumentando ainda mais a nossa montagem de carteira, tá? Então, procure aprender montagem sobre mercado futuros para que isso te proporcione ali uma maior montagem de carteira, tá? Independente se falam mal, tá? As mesmas pessoas que você vê falando mal hoje, lá na frente vai passar a falar bem de mercado futuros, porque essa pessoa vai precisar operar mercado futuros, e lá atrás, aquela galera que falava mal de mercado futuros, hoje está falando bem de mercado futuros, ou se vê
na opção de operar mercado futuros, porque infelizmente essa é a única forma de você monetizar até mesmo as quedas, tá? E aumentar a sua carteira spot. Então não se prenda ao que falam sobre mercado futuros, só tenha em mente que você precisa aprender, precisa estudar análise gráfica, precisa entender o que são contratos perpétuos, contratos futuros, para que isso te proporcione oportunidades, tá bom? Então procure aprender sobre mercado futuros para que você também tenha oportunidade de lucrar com o mercado em queda. E é isso, tá? Vou estar operando, a minha principal oportunidade vai estar em short aqui ao romper 15.800, o que pode acontecer, não tiro de cogitação, mas a minha principal tese nesse momento é de lateralização, tá? Compra para montagem de carteira aqui na região de 11 mil ou 12 mil, tá? A gente pode estar comprando aqui um pouco depois, tá? 11.500, 11 mil. Ou a gente pode estar comprando em 12 mil se antecipando. Eu prefiro me antecipar. Se a gente tiver uma queda aqui, a minha principal compra vai estar em 12 mil. O que pode acontecer mediante as notícias que está saindo aí sobre o mercado cripto, tá, pessoal? Então, fique atento nisso aí também, tá bom? Quando a gente vai observar o mercado tradicional, a gente tem o dólar subindo quase 1% para o dia de hoje, o que não é muito bom, mas é como eu tinha dito na semana passada para vocês. A gente vai ver o dólar subindo aí nessa semana ou até mesmo na próxima semana, tá? Por que ele vai fazer isso? Porque ele precisa corrigir. Ele caiu muito. E nesse momento ele precisa subir um pouco, tá? Ele pode subir ainda mais essa semana, próxima semana, para que lá na frente ele possa cair e vir rompendo fundos, tá, pessoal? A gente não tem nenhum ativo que suba semanas consecutivas em alta infinitamente. Ele precisa corrigir em algum momento, independente do ativo, se é de alto risco ou se é de baixo risco. Ele precisa corrigir, tá bom? Então, eu acredito que nesse momento a gente possa ter uma valorização um pouco maior aqui para o dólar, como correção para cair mais lá na frente, nos próximos meses, tá? Principalmente janeiro e fevereiro, confluindo ali com a possibilidade de valorização no Bitcoin depois de fevereiro, tá? Chegando em fevereiro. E a gente tem aqui os títulos caindo um pouco pro dia de hoje, tá? Abrindo em queda, porém o dia está sendo de valorização, como você pode ver aqui no gráfico. Candle mostrando que a gente teve uma valorização pro dia, só que ele mostra que tá negativo porque abriu aqui com um gap de baixa, tá? Porém, o dia aqui ele está mostrando que está se valorizando, tá, pessoal? Ou segurando no 0 a 0. Porém, quando a gente vai observar aqui no gráfico semanal, observe que a gente tem a mesma curva parabólica que a gente tem lá no dólar sendo formada aqui em título, tá? Isso também ninguém observou aqui nos títulos dos Estados Unidos, títulos de 10 anos, tá? E a gente passa a observar porque se a gente tiver um rompimento aqui, a gente vai ter uma queda mais extensa até 3,24, que vai ser muito bom para todos os mercados de alto risco, fazendo com que todos os mercados de alto risco passem a subir, porque a gente tem migração de dinheiro de institucional de baixo risco para alto risco. Mas para isso, a gente pode ver aqui os títulos também subindo um pouco, tocando nessa resistência em 3,96 para romper só lá na frente, lá para janeiro, fevereiro também. Tá passando a cair, chegando aqui nessa região lá para o final do ano, início do próximo ano, assim como o dólar, Bitcoin e todos os mercados de alto risco, tá bom? Quando a gente vai ver a S&P 500 segurando nessa região que passa a ser uma região de resistência, a gente teve um semanal fechando em cima dessa região, tá? O que não é muito bom, porque se a gente tem o toque, a gente teve o toque aqui na semana do dia 7 de novembro, não conseguiu romper. Na semana seguinte tocou de novo, tentou, não conseguiu romper. Essa semana ele tá tocando, tá tentando romper e não tá conseguindo. O que ele tá formando aqui pra gente? Ele tá mostrando aqui pra gente que o mercado tá muito incerto e que tá faltando intenção compradora para dar continuidade na valorização e romper resistências. Então, a gente tem uma região no qual pode ser uma região de resistência e trazer uma queda, uma correção aqui para S&P 500, devolvendo parte dos lucros aí das semanas passadas para romper só lá na frente, tá? Então a gente pode ter queda aqui para S&P 500, confluindo com valorização de dólar, confluindo com valorização de título, tá? Então a gente tem também aqui Nasdaq da mesma forma, a gente tem aqui Dow Jones da mesma forma também segurando naquela resistência, na resistência que eu tinha passado para vocês nas semanas anteriores, tá? A gente teve rompimento de linha de tendência de baixo, o que a gente falta aqui em Dow Jones para tendência de alta, para Dow Jones mostrar para a gente que a gente está em tendência de alta, é apenas o rompimento dessa resistência que ele não está conseguindo nesse momento, tá? Se essa semana fechar acima, a gente vai ter Dow Jones precedendo para a gente movimentos para Nasdaq e S&P 500, assim como foi cá atrás, tá, pessoal? Então, Dow Jones rompeu aqui em cima, a gente pode ter aqui Dow Jones precedendo o movimento de rompimento de resistência aqui em S&P 500. Mas o que a gente tem nesse momento é Dow Jones segurando, tá? O que pode levar aqui Dow Jones a corrigir um pouco, fazer um pullback para subir só lá na frente, confluindo com dólar, título, Nasdaq, S&P. Então tá tudo mostrando pra gente que a gente tem correção aí, ou pode ter correção para mercado de alto risco e valorização para mercado de baixo risco.
E no que isso impacta aqui para Bitcoin? No que mostra aqui para Bitcoin quando a gente vai refletir esses mercados, essa análise de mercado tradicional aqui para Bitcoin? Mostra pra gente que por mais que a gente tenha valorização no Bitcoin, a gente vai ter queda lá na frente. Mostra pra gente que se o Bitcoin passar a subir, a gente não tem que entrar em euforia e sair fazendo long, sair fazendo trade em compra. Por quê? Porque no mercado tradicional tá mostrando pra gente que a gente pode ter mercado tradicional segurando o preço e segurando o preço até mesmo do Bitcoin, fazendo com que o Bitcoin não ultrapasse regiões de resistência. Então a gente observa em gráficos intraday, no qual eu chamo de gráficos de antecipação, tá? Que são gráficos de 4 horas e de 1 hora, e a gente observa os principais pontos de resistência, no qual a gente tem uma resistência aqui no Bitcoin em 16.800, a gente vai ter uma região de resistência aqui no Bitcoin em 16.500, 16.400, tá? Então, tudo leva a crer que se o Bitcoin passar a subir, ele não vai passar dessa região aqui, porque a gente vai ter região de resistência, a gente vai ter mercado tradicional segurando o preço, fazendo com que o preço do Bitcoin não ultrapasse regiões de resistências, tá? Então, se o preço chegar até essa região, vai ser região para que a gente não esteja fazendo long, esteja fazendo compra, mas sim fazendo o contrário, pegando alguns shorts curtos, tá? Então, lembra lá atrás que eu falei para vocês que dentro dessa lateralização aqui a gente consegue fazer alguns tiros rápidos, a gente pode fazer scalp, a gente pode fazer algumas operações curtas em gráficos intraday, em gráfico de antecipação, tá? Que são day trades, operações curtas com pouco capital, baixa alavancagem. Então, essa região aqui vai ser uma região no qual a gente pode estar pegando um trade em short, tá? No qual o nosso stop vem aqui para 17.000, 17.100 e nosso stop, o nosso take vem para a região de 15.800. E ele vai lateralizar dentro dessa região no qual ele vai romper para cima, rompendo essas resistências aqui, lá na frente ele dá continuidade no preço ou algo do tipo, ou ele rompe o fundo aqui, no qual a gente vai ter o nosso próximo trade. Então, o que a gente tem? Qual que é o resumo disso tudo? A gente tem compra para Bitcoin em 12.000, se ele cair, a gente tem compra para Bitcoin acima de 19.000. A gente tem trade para Bitcoin em short em 16.600, porque aqui vai ser uma região de resistência muito forte no Bitcoin e o Bitcoin vai ser segurado por mercado tradicional. E a gente tem short no Bitcoin abaixo da região de 15.200, certo? Entendido até aqui? Então, esse foi o panorama de hoje, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Essas são as oportunidades que eu tô de olho. E lembrando, observe que até o momento, tá, em todo o nosso panorama de hoje, eu não falei em long, tá? Muito cuidado, muita cautela com long nesse momento, porque a gente tem diversas informações negativas aí pairando sobre o mercado cripto, tá? Então, muito cuidado com long e as nossas principais oportunidades vão estar em short, tá bom? Mais dúvidas? Pode deixar aí nos comentários ou entra lá no grupo do Telegram, tá? Entra lá no grupo do Telegram, pode perguntar direto para mim, pode estar me marcando lá, fazendo sua pergunta e me marcando que eu vou estar te respondendo também, tá bom? Então, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!